Salmo 23. Aleluia, Senhor, te damos glória. Aleluia. Se você entrou aqui nessa noite preocupado com o seu futuro, a gente vê aqui na palavra do Senhor que nós não precisamos nos preocupar, amém? Vamos lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Você recebe isso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você tem ficado preocupado com o seu futuro, aí vamos continuar aqui no versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar. Está no presente, ó, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Uma vida que é cheia do Espírito Santo, essa vida é conduzida pelo Espírito Santo para as águas tranquilas. Você recebe? Amém? Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Versículo 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Você crê nessa palavra? Você pode fechar os seus olhos e começar a falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui em tua casa, Pai. Aqui nesse lugar nós podemos levantar as nossas mãos, levantar a nossa voz, te bendizer, adorar o Senhor, exaltar o Senhor, falar contigo, te ouvir. Obrigado, Senhor Deus, por tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, venha manifestar, Espírito Santo, a presença de Jesus nesse lugar. Espírito Santo, vem trazer a presença do Senhor Jesus nesse lugar. Queremos louvá-lo, queremos derramar o nosso coração, queremos exaltar o nome de Jesus, queremos dizer que só o Senhor Jesus é digno de receber todo louvor, toda exaltação, toda adoração, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com a consciência da tua presença, que o Senhor nos vê, que o Senhor nos vê quando nós levantamos, quando nós sentamos, quando nós andamos. Ah, Senhor, obrigado por tua presença. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá liberdade de adorar o seu nome. Ah, Senhor, obrigado porque podemos te adorar. Porque nós sabemos que quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós adoramos o Pai, quando nós adoramos o teu nome, Jesus, é nós que ganhamos. Nós é que ficamos libertos. Nós é que recebemos as recompensas do Senhor, os presentes do Senhor, Pai. Como é bom estarmos em tua presença, Senhor. Eu peço, venha visitar cada coração aqui, venha visitar cada lar, Senhor, aqui representado, pessoas que estão assistindo essa live, que irão assistir essa live. Senhor, venha visitar, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está aqui, nesse lugar. Eu posso derramar e derramar a tua presença, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, eu clamo
Não guarda para os meus pés.
no meu louvor. Você pode dizer, eu quero te conhecer de verdade, Senhor. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer, não só para ouvir falar, Senhor. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar nos seus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Oh, como criança, quero subir no teu colo. Como criança me embriagar do teu amor. Quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer. Quero te conhecer. Eu te amo. Pra terminar, né, meu irmão? Eu te amo. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem dos que amam o Senhor. Eu te amo. Diga pra ele, meu irmão. Eu te amo. Eu te amo. Boa noite, passa com você. Irmãos, vamos por favor, amém? Ficar de pé mais um minuto. Os irmãos parecem que me conhecem, estão treinados, hein? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu saio daqui, meu irmão, todo amarrado, parafusado aqui. Glória a Jesus, aleluia. Pode se sentar agora, é sério, viu, irmãos? Uma boa noite para todos, Deus abençoe. Os nossos irmãos visitantes de casa. Os irmãos de casa, os irmãos de casa estão aqui, estão ali, estão lá, onde estão os irmãos? Não estão no lugar nenhum. Alô, Bia? São ali? Aleluia. Desculpa, meu irmão de casa. Já sei que era estar aqui, mas estão ali. Amém. Agora já é. Amém? Deus abençoe os irmãos de casa. Louvado seja Deus. Sempre assim, né? Nos permitem aqui. Irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu quero só deixar uma frase para os irmãos que eu achei muito legal. Nós podemos morar até numa garagem e não ser carro. Amém? Fala assim, eu posso até morar numa garagem. Fala aí, eu posso até morar numa garagem, mas não me tornar um carro, amém? Eu posso estar até na igreja sendo religioso, mas eu posso não conhecer o Espírito Santo, amém? Porque o que importa, amém, irmão, na verdade, olha o que Jesus disse no livro de João, capítulo 15, diz assim, é tão maravilhoso entender, a palavra do Senhor diz assim, que se nós estivermos no Senhor, e se as palavras dele estiverem dentro de nós, irmão, preste atenção, nós podemos pedir tudo o que nós quisermos, e vai ser feito. Você pode, glória a Deus? Você fica contente com isso, meu irmão? Olha que fala, diz assim, se nós tivermos com Ele, tivermos um relacionamento com Ele, né? E hoje nós estamos aqui falando com o Senhor. Eu sei que você falou com Ele durante o dia, eu sei que você teve seus momentos em casa com o Senhor. Então, se nós estivermos com Ele e as palavras dele estiverem dentro de nós podemos pedir qualquer coisa que vai ser feita, amém? Lógico, quando a palavra diz qualquer coisa que esteja alinhado com a vontade de Deus, amém, irmãos, né? Então eu quero nessa noite pedir, nessa oração, vou fazer com os irmãos agora. Quero que você feche mais uma vez os seus olhos. Eu não vou trazer a palavra hoje, quem vai trazer a nossa irmãzinha. Vem, irmãzinha. Está aí atrás? Pode chegando aqui já. Eu quero que você
você fecha os seus olhos, quero orar por você pelas nossas ofertas. Porque as nossas ofertas não são um negócio com Deus. As nossas ofertas e os nossos dízimos, elas não são uma moeda de troca. Amém? O nosso dízimo e as nossas ofertas, elas querem dizer alguma coisa. E todas as vezes que nós ofertamos e nós devolvemos os nossos dízimos, nós estamos declarando que nós sabemos com toda a clareza que o Senhor tem nos mantido até aqui. Amém? É Deus que tem sustentado a nossa vida. Amém? É Deus que tem guardado a nossa vida. Se você levanta de manhã e vai para o seu trabalho, é Deus que te deu saúde. Se você tem uma porta para ir, amém, irmão? É Deus que abriu essa porta. E assim nós vamos vivendo, vamos reconhecendo, amém, irmão? Que o Senhor tem nos mantido. Então, se alguém perguntar para você, por que você devolve o seu dízimo? Porque eu sou grato, amém? Porque eu entendo e sou grato não só com a minha boca, mas sou grato com a minha força. Então, Pai, eu quero te pedir nesta hora que o Senhor abençoe os meus irmãos que têm vivido a sua vida, têm construído a sua casa, a sua vida profissional, têm construído, Pai, a sua vida familiar, mas eles têm um entendimento muito grande, Senhor, que durante a vida deles, eles deixarão a marca do Senhor nessa terra, porque é uma grande verdade, quando nós sustentamos os projetos do Senhor na terra, o Senhor sustenta os nossos projetos. Então eu quero te pedir, Pai, que o Senhor abençoe grandemente a cada um dos que estão em casa, estão comigo aqui, os que vão ofertar pelo Pix, os que vão ofertar aqui na igreja. Pai, o que eu peço é que eles possam colher como Isaac colheu no tempo do deserto, quando ele plantou a terra e pela palavra do Senhor, e a colheita dele foi 100 vezes mais. Eu sei, Pai, que o mundo está em profunda crise, a guerra, tragédias, muita miséria, mas a tua palavra nos diz que a geração do justo será poderosa na terra. A geração daqueles que creem no Senhor Jesus e foram justificados pelo sangue dele, eles andarão em vitória. Eu tenho visto, Pai, o teu povo andar em vitória na pandemia e agora. Tenho visto o Senhor agir, Pai, que a tua mão libere sobre eles o favor, a graça, e que em tudo eles sejam amplamente amplificados. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida. Você vai estar com alegria no seu lugar. Se você quer, tenha com alegria. Eu quero te conhecer, conhecer Deus nessa área. Eu quero te conhecer, conhecer o Senhor também, meu irmão. Com Giovanni, mais. Eu quero te conhecer, Pai. Eu quero te conhecer. Porque vai ser pequeno, Pai, pelo tamanho das conversões das pessoas que estarão, Pai, sendo atraídas para o Senhor e para a tua presença este ano de 2022. O ano de 2023, que Tirapina vai ser totalmente do Senhor. Eu declaro que São Carlos vai ser do Senhor, que o estado de São Paulo vai ser do Senhor e que o Brasil vai ser do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu só quero dar um testemunho e eu vou já passar de ti. Desculpa aí, irmão. Vai afiando a espada aí. Irmão, se você não comentou, você vai falar, irmão, estou te vendo. Fala, estou te vendo. Fala para ele, estou te vendo. Que Deus abençoe você grandemente. Amém? Os irmãos de casa também. Eu só quero, amém, irmão, dar um testemunho do doutor, o nosso querido doutor Júnior, amém? Glória a Deus, Ramiro, que ele mandou para mim, ele fez o jejum da vitória, mas disse assim, antes de terminar o jejum, não é isso? Os pais estão ali, e aí o doutor Júnior disse assim, pastor, é incrível, começamos o jejum e causas que estavam paralisadas, né? Em primeira instância, 3 causas estavam em primeira instância há muito tempo e não ia ao processo. Antes de eu terminar o jejum, não é isso, irmão? Antes de terminar o jejum,
essas vitórias foram liberadas. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? Presta atenção. O Senhor, quando o povo clama, quando o povo jejua, e Jesus disse assim, que tem coisas que só vão sair com jejum e oração, tá vendo, irmão? Quando nós começamos a jejuar, a nossa igreja tem pego aí o espírito do jejum, irmão, o céu está sendo destravado. Milagres poderosos estão acontecendo, amém, irmão? Então, eu louvo a Deus porque a palavra é uma verdade. E João 15 diz assim, João 15, 7: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras estiverem dentro de vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês precisarem e o Pai fará. Diga glória a Deus. Você vê que Deus vai mexer, meu irmão, no alto escalão da vida jurídica do país. Que Deus poderoso é esse? Então eu quero que você não duvide. Hoje Deus vai trazer uma palavra muito poderosa através da vida do Edinho. Eu quero que você fique esperto. Fala para o seu irmãozão, para ele. Irmão, fique esperto, porque Deus vai falar com você hoje, amém? Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Edinho. Deus pensa por aí, amém? Chega por aqui. Deus abençoe. Deus. Paz seja convosco, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos que estão em casa, tanto que estão assistindo, que a paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Aleluia. Que presença maravilhosa de nosso Deus, né? Sobre as nossas vidas. É isso, irmãos, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor se manifesta, Ele derrama as suas bênçãos sobre nós. Ele derrama cada vez mais a sua graça, o seu favor, o seu poder. E por isso é muito bom nós estarmos na casa de Deus. Por isso é muito bom nós ouvirmos a palavra do Senhor. Por isso é muito bom que você esteja atento à voz do Senhor. Você esteja atento àquilo que Deus vai falar, aquilo que Deus tem falado e que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê na palavra de Deus? Amém. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. E Deus é bom, né, irmãos? Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é maravilhoso. Como o pastor dizia que mesmo em tempos de dificuldade, em tempos de crise, de pandemia, o Senhor tem nos abençoado, né? O Senhor tem nos prosperado. Não é verdade, irmãos? Amém ou amém? Ele tem nos prosperado, irmãos. Eu sou grato a Deus por isso também. Eu sou grato porque Deus, Ele não tem deixado faltar nada na minha vida, na minha casa. Em nome de Jesus, eu glorifico a Deus porque Ele tem sido fiel, né? E Ele tem, assim, feito grandes coisas, irmãos. Assim, eu poderia falar tantas coisas, né? Mas, assim, eu falo de uma das coisas, né? Quem é o irmão que tem a sua casa própria? Quem tem a sua casa própria? Amém? Você tem a sua casa própria? Você comprou a sua casa, você está pagando ela? Amém? Amém? Deus, Ele vai te abençoar com relação a isso. Assim como Ele tem me abençoado lá na cidade. Aqui estava faltando um cabo. Né? Nós temos uma casa própria, nós financiamos, né? Um dia, para você comprar à vista não está fácil, né, irmãos? Mas assim, nós financiamos alguns anos atrás. E assim, para a honra e para a glória de nome de Jesus, que nós quitamos essa casa no mês passado. O Senhor, aleluia, toda a honra e glória ao Senhor, aleluia. O Senhor nos deu condição para que nós antecipássemos a quitação em 8 anos, irmãos. 8 anos nós antecipamos a quitação da casa. Hoje a casa está lá, nossa, está paga, né? Ela está lá alugada, mas ela é nossa. A hora que nós precisarmos, nós temos um teto para chamar que é nosso, né? Então Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é maravilhoso. Ele tem nos abençoado, Ele tem prosperado as nossas vidas. E a mesma coisa Ele vai fazer na sua vida. Você aí, né, que tem o seu sonho, né? Quantos têm sonhos aqui nessa noite? Quantos têm um sonho? Quantos têm um sonho que se realizou? Já se realizou. Quantos têm um sonho que ainda não se realizou? Também bastante, gente.
E quantos, porventura, por algum motivo, por alguma causa, pararam de sonhar? Você não precisa levantar a mão. Espero que, em nome de Jesus, que nesta noite não tenha ninguém aqui. Mas, infelizmente, muitas pessoas, diante de dificuldades, diante de adversidades, por alguma razão, por algum motivo no curso da vida, elas que tinham um sonho, elas param de sonhar. Porque acabam não enxergando, não vendo uma solução, não vendo que Deus vai prover uma situação para aquilo. E elas param de enxergar e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, irmãos. Nós vamos falar nessa noite de um personagem muito conhecido na palavra de Deus. Talvez você já ouviu por inúmeras vezes falar sobre ele, né? Esta passagem está no livro de Marcos, capítulo 10. Um texto muito conhecido, muito falado, mas eu creio que Deus, a cada vez que Ele fala conosco, Ele fala de uma forma diferente. Ele ministra de uma maneira diferente na minha, na sua, na nossa vida, algo que nos traz o quê? Algo que faz com que acrescente algo sobrenatural sobre nós, uma revelação que talvez nós não tivéssemos tido, mas o Senhor traz sobre nós. Amém? Amém, irmãos? Aleluia! Ô povo abençoado! Aleluia! Louvado seja Deus. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Você viu aí o texto que diz sobre quem? Bartimeu, né? O cego de Jericó. Mas você fala, mas nós vamos falar novamente sobre Bartimeu, o cego de Jericó. Ouça. Abra os seus ouvidos nessa noite. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos lá, sem perder tempo. Versículo 46, a palavra de Deus diz: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Fecha os seus olhos nessa hora. Vamos falar com o Pai em nome de Jesus. Deus vivo e soberano, Deus santo, Deus maravilhoso, nós estamos aqui, Pai, porque nós te amamos, nós estamos aqui na tua casa, Pai, porque nós temos prazer em estar na tua presença, Pai, nós estamos aqui, Pai, porque nós viemos te buscar, nós viemos te adorar, nós viemos reverenciar o teu nome, Pai, nós viemos glorificar, dar a glória devida ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai, lemos a tua palavra neste momento, e eu peço a ti nesta hora, Espírito Santo de Deus, fala conosco, traga uma revelação aos nossos corações, Pai, traga, Senhor, algo sobrenatural, que possamos, ó Pai, enxergar algo, ó Pai, talvez não enxergamos em outros momentos, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, fala com o teu povo, com a tua igreja, Pai, usa-me, Deus, para a tua glória, para que teu nome seja glorificado e adorado, Pai, em nome de Jesus, Pai, capacita-nos, Senhor, enche-nos, ó Pai, com o teu poder, com o teu Espírito, Pai. Manifesta a tua presença em meio à tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Como eu disse, irmãos,
Nós lemos aqui e nós falamos no início. Todos nós temos um sonho. Todos nós buscamos algo. Todos nós queremos alguma coisa para as nossas vidas. Todos nós, o que temos, almejamos algo maior. Você almeja algo maior. Como eu citei aqui agora há pouco, de uma casa a qual Deus me abençoou, a qual eu já pude tê-la, a qual muitos têm aqui, e muitos almejam ter um dia. Vai acontecer, eu creio em nome de Jesus, porque Deus, Ele é poderoso, irmãos. Deus, Ele é poderoso, basta que nós venhamos a crer, basta que nós venhamos a buscá-lo, basta que nós venhamos o quê? A perseverar em oração também. Basta que você se dedique à presença de Deus. Mas é muito certo, irmãos, que as dificuldades da vida, né? Como nós dissemos aqui, é tempos de pandemia, é tempos de crise, é tempo de que tudo está subindo, tudo está aumentando. Você vai no mercado e cada dia o preço está uma coisa. Você passa em frente ao posto de combustível e cada momento está um preço lá e você já não sabe mais o que fazer. Você fala, eu vou vender o meu carro, eu vou começar a andar de bicicleta, eu vou comprar uma moto, eu vou andar a pé, não vou nem pensar mais em comprar um carro. Está muito difícil, eu vou desistir. Eu tinha um sonho de ter aquele carro assim assado, mas o preço está muito alto, as coisas subiram demais e eu não sei mais onde vão parar, então não tem mais perspectiva, não tem mais o que projetos, não tem mais sonhos. Muitas vezes os sonhos, eles acabam morrendo. E essas dificuldades, irmãos, elas muitas vezes fazem nós pararmos o quê? De sonhar. De nós o quê? Enxergarmos, de nós acreditarmos. Isso é fato, irmãos. Isso acontece. Muitos, diante de muitas dificuldades, tribulações, eles não veem uma solução, não é verdade? Não é assim quando aquela pessoa, ela está cometida de uma doença que talvez seja terminal, uma doença que seja fatal, e ela não faz o quê? Ela começa a não enxergar mais solução, não é verdade? Ou a pessoa está com um problema tão grande, então pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser algo do tipo, e ali ela começa a ficar, não enxergar mais a solução. E nós nos deparamos com aquela expressão, eu já estou cego já, eu estou cego, não estou enxergando. Porque ela não enxerga mais a solução, ela não vê. E aquelas pessoas que muitas vezes estão de fora, ao seu redor, falam, não, calma, tem solução. Porque aquelas estão vendo uma solução, mas ela que está passando por uma grande tribulação, ela começa a parar de enxergar. Ela não vê uma solução. Ela vê somente obstáculo, barreira. É assim, irmãos, que acontece. Talvez eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei por isso, né? Eu creio que talvez todo cristão um dia passou por isso, ou talvez possa passar, eu não sei, né? Porque a palavra de Deus nos diz que no mundo tereis aflições. No mundo nós vamos ter dificuldades, nós não estamos isentos, não é porque nós somos crentes, que nós somos cristãos, nós somos fiéis ao Senhor, que nós não vamos passar pela dificuldade, irmãos. Nós não estamos isentos disso. Jesus foi categoricamente claro. Ele disse, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo também em Atos, ele diz isso. Importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. Então, quer dizer, não é difícil. A palavra de Deus nos diz, e Jesus nos diz também, que tem 2 caminhos diante de nós. 2 caminhos, né? O caminho da porta larga, espaçosa, muitos entram por ela. E o caminho da porta estreita, apertada, onde poucos conseguem passar por ela. Por quê? Porque é difícil, não é fácil. Por isso a salvação, irmãos, é o quê? É um ato de renúncia. É um ato de nós crucificarmos a nossa carne, de nós o quê? Deixarmos os nossos desejos, as nossas vontades, e o quê? Nos entregarmos ao Senhor, assim como Jesus orou lá no Getsemane. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus entregou a sua vontade, o seu desejo para o Pai. Falou, Pai, que seja feita a tua vontade. Mas ali no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele é muito claro e diz que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Aleluia! Então ela é tremenda, irmãos. Então quando nós entregamos a nossa vida e colocamos as nossas vontades alinhada à vontade de Deus, se torna algo
prazeroso, agradável. O Senhor o quê? Mesmo passando pela tribulação, mesmo passando por um momento de crise, pelo momento de deserto, porque deserto, irmãos, é o quê? Muitas vezes é o quê? É tempo de passagem só. É passagem, não é para ficar no deserto, é para você passar dando glória a Deus. Aleluia! Aleluia! O deserto não é a sua casa, o deserto não é a sua morada. É somente um momento de você passar, de você ser aperfeiçoado, de você ser treinado. Jesus passou pelo deserto, irmãos, lá 40 dias e 40 noites. Ele teve que passar, e quem somos nós que não passaremos? Mas ali o Senhor passa e nos aperfeiçoa, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos lapidando, assim como o oleiro lá, Ele vai trabalhando no vaso, Ele vai cada dia mais, Ele vai moldando, para que nós venhamos o quê? A estar cada vez mais o quê? Parecidos com o Senhor. É isso que Deus faz nas nossas vidas, é isso que Ele faz conosco. Ele vai no quê? Nos fortalecendo, Ele vai nos abençoando, Ele vai quê? Mudando todas as coisas. Então Deus faz isso, irmãos. Deus o que? Ele tem grandes coisas. O Senhor que Ele vai realizando grandes coisas. Mas como eu disse, o deserto é passageiro. Isso passa, isso passa. E o Senhor tem coisas maravilhosas. Mas aquela pessoa que está na dificuldade, muitas vezes ela não enxerga isso. Muitas vezes ela não enxerga. E ela se torna cega. E aqui, irmãos, parafraseando, né, nós fizemos parafraseando com relação ao que diz a palavra de Deus. Mas aqui no texto, e nós vamos falar do texto, senão nós vamos ficar muito tempo e há muita coisa, então nós vamos tentar resumir de uma certa forma que os irmãos possam compreender. Aqui nos textos nós vemos e falamos a respeito do cego Bartimeu. Nós não vamos entrar na história de Bartimeu, né, porque nós vamos o quê? Nos atentar literalmente no que diz a palavra, né? Muitos o que historiadores falam que Bartimeu, né, a palavra de Deus diz Bartimeu, Bar filho de Timeu, então ele era filho de Timeu, né? Diz que Timeu era lá um general, né? Historiadores falam que ele era um general que se aposentou, que teve um comércio, que ali as coisas deram errado, o Império Romano veio, tomou as coisas dele, os seus bens, e ali ele se revoltou e fez uma revolução por muitas vezes, e diz também os historiadores o quê? Que ali ele foi perseguido, foi morto, e o seu filho Timeu ali teve os seus olhos arrancados ali, e por isso que ele se tornou cego. Mas nós não vamos nos atentar para isso, porque isso não diz a palavra. Isso diz a história. Então nós vamos atentar o quê? Para aquilo que diz a palavra. E a palavra de Deus diz aqui, depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com os seus discípulos, a grande multidão, Bartimeu, o cego, diz que ele é cego, não fala a sua história, não fala nada. Que ele era cego, filho de Timeu só. Estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ele estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ali aquele homem estava desacreditado. E é interessante nós observarmos, irmãos, que nesse tempo, mendigos, leprosos, paralíticos, pessoas que tinham assim, dificuldade, tinham enfermidades que eram assim consideradas, né, essas enfermidades eram consideradas o quê? Ali, essas pessoas eram tidas como uma escória da sociedade, vamos dizer assim. Eles eram o quê? Eles eram execrados, né? Eles eram o quê? Tidos ali como pessoas insignificantes, pessoas o quê? Que estavam fadadas ao fracasso eterno. Era essa a realidade. Então elas eram tidas como pessoas que não tinham valor algum. E diz a palavra de Deus que esse homem, esse Bartimeu, esse filho de Timeu, ele estava à beira do caminho mendigando. É isso que sobrava para eles, irmãos. Era o que eles poderiam fazer. Eles não tinham perspectiva de renda, não tinham uma perspectiva de ter uma família, de nada. Eles podiam somente ficar mendigando, pedindo esmolas,
né, nós vemos na palavra de Deus várias outras passagens a respeito de mendigos, de leprosos e assim por diante, de pessoas que estavam ali ao caminho, sentada, né, ali o paralítico no tanque de Betesda. Nós vemos o outro paralítico que estava lá no templo da Formosa, em Atos 3, e assim por diante. Nós vemos várias outras passagens. E as pessoas que estavam o quê? Mendigando, pedindo algo, não tinham mais perspectiva de vida. Mas diz a palavra que ele estava, o que? À beira do caminho. Jesus, saindo de Jericó, passou ali por perto dele, né? E ele estava o quê? À beira do caminho. À beira do caminho, isso nos remete, né? Quando fala de caminho, nós logo, né, remetemos para a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 6, né? Que Jesus é o caminho. Né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Então esse homem, Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Olha só, irmãos, que interessante aqui. Literalmente, né, e de uma forma metafórica, ele estava o quê? Literalmente à beira do caminho, da estrada. Mas também, né, metaforicamente, ele estava à beira do caminho, o caminho, a verdade e a vida, estava ali junto, passando, então ele estava muito próximo, e ele estava à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolas. Quantos, irmãos, nós vemos hoje em dia, pessoas que não têm perspectiva mais de vida? Eu trabalho, irmãos, né, alguns irmãos sabem onde eu trabalho, né, e ali eu me deparo e converso muitas vezes com muitas pessoas que não têm mais perspectiva de vida. Pessoas que não têm mais ali, não sabem mais o que vão fazer da vida. Né? E ali, com muitas vezes, a gente conversa com eles ali, e eles falam que eram pessoas que eram cristãos, que eram crentes, que por algum motivo, por alguma razão da vida, por uma desilusão, por algo que aconteceu, eles se desviaram do caminho, saíram do caminho. E se entregaram o quê? A uma vida miserável, a qual Bartimeu estava vivendo. Pessoas que estão vivendo o quê? Mendigando. Se nós formos aí à rua, se nós formos o quê? Fazer um momento evangelístico nas ruas, aí por alguns lugares, tanto nessa cidade quanto em todas as outras cidades do estado de São Paulo, do país, do mundo, nós vamos nos deparar com muitos mendigos e muitos deles cristãos. Muitos deles que abandonaram a fé por alguma razão, que pararam de acreditar, que pararam de sonhar, que tiveram algo que fez os impedir de enxergar. E aqui nós nos deparamos com isso, com Bartimeu. E aqui diz, irmãos, no versículo 47, diz assim, que Bartimeu, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar, ele começou a ouvir, ele ouviu que era Jesus. Irmãos, é interessante nós observarmos e nós aprendemos com Bartimeu, que o quê? Que apesar de ser um homem cego, estando à beira do caminho, ele tinha visão. Olha que paradoxo. Um cego que tinha visão. Como assim? Que história é essa? Mas ele é cego ou ele tinha visão? Ele era cego fisicamente, mas espiritualmente, naquele momento, ele tinha visão. Ele teve visão. Ele ouviu o quê? A falar, ele reconheceu que era Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que era Jesus. Irmãos, ele reconheceu o caráter messiânico de Jesus, ao qual ele chama, em outro momento, ele ouvindo falar de Jesus, ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu a linhagem de Jesus, era falado em Israel, era ensinado isso, que o Messias viria da linhagem de Davi. E ali ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele reconhece, irmãos, ele tem essa visão de reconhecer que Jesus era o Deus ali todo-poderoso sobre a face da terra. Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um, não é verdade?
E ali o Filho, representando ali, né, o Deus Filho, aqui sobre a face da terra, estava passando e ele reconheceu, ele ouviu falar de Jesus, porque a palavra de Deus, irmãos, é muito clara com relação a isso. E nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Romanos 10, 17, a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. É ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que estão parando de caminhar com Cristo porque estão deixando de ouvir a palavra de Deus. Não estão dando ouvidos mais à palavra de Deus. Começam a olhar para tantas coisas. Não é verdade? Pessoas se isolam. Né, graças a Deus nós estamos passando pela pandemia, né, há rumores de que possa voltar, mas em nome de Jesus isso não vai nos afetar, amém? Amém, irmãos? Então, mas existem pessoas que se isolam, existem pessoas que começam o quê? A dar ouvidos às coisas que estão ao redor, aos rumores, começam a olhar o quê? Para a tempestade, assim como Pedro andando sobre as águas, em um certo momento, a qual as ondas se levantam, e ele olha para aquelas ondas, e ele ali começa a temer, e ele para de acreditar, e ele começa a afundar. Então, pessoas da mesma maneira estão ouvindo, pessoas que ficam em casa só ouvindo jornal, irmãos. Né? Misericórdia, fica ouvindo jornal nacional, só fala de coisa errada, irmãos. Eu não quero ficar pregando coisas sobre A, B ou C aqui, não, porque isso não faz parte. Mas só ficam ouvindo notícias ruins, dando ouvidos a coisas ruins e param de dar ouvido, param de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é ela quem o quê? Faz com que nós venhamos a ter fé, que nós venhamos a ser alimentados, que faz com que nós venhamos o quê? A continuar o quê? No caminho que é Jesus. É a palavra de Deus que nos norteia, é a palavra de Deus. É o Espírito Santo, irmãos, quem nos dá a direção. Quando nós somos sensíveis à voz de Deus, o Espírito Santo, ele nos guia. Jesus foi muito claro em João 14, versículo 26. O Espírito Santo, né, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos guiará em toda a verdade, assim por diante. É o Espírito Santo, então nós temos que dar ouvido o quê? A voz de Deus. E nós também temos que, da mesma forma, anunciar a palavra do Senhor. Porque se nós não anunciarmos, como as pessoas vão dar crédito à palavra de Deus? Como que elas vão ouvir? Assim como você que me ouve hoje, você que me assiste nesta hora, você que está ouvindo esta palavra que nós estamos pregando, tem que ter alguém para pregar. Jesus, a palavra de Deus diz, né? A quem enviarei? Quem irá por nós? Quem que vai ser enviado? Não, eis-me aqui, eis-me aqui. Você pode dizer isso? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Então nós temos que pregar, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo momento, irmãos, em todo tempo. A palavra de Deus diz, Paulo diz a Timóteo lá, ao livro de Timóteo fala, prega em tempo e fora de tempo. Exorta, repreende, insta, admoesta, né? O quê? Ensina. Em todo momento, teve uma brecha, fala da palavra de Deus. Deu uma oportunidade, fala das coisas de Deus. Porque ali, irmãos, às vezes, naquele momento, uma pessoa está esperando somente uma palavra que pode mudar toda a história da vida dela. Talvez foi isso que aconteceu conosco, não foi? Talvez para alguns aqui, que receberam uma palavra, né? Uma palavra, assim como, né? O Senhor, uma só palavra que o Senhor disser. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Uma só palavra. Às vezes uma palavra, irmãos, pode mudar a vida de alguém. Pode mudar. E ali, ele ouviu falar de Jesus, e ele começa a clamar, ele começa a buscar, ele começa o quê? A insistir ali, né? Jesus, né? Ele começa a falar, começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim.
Ele clamou, irmãos. Isso tem que fazer parte, o clamor tem que fazer parte das nossas vidas. Nós temos que chamar a atenção de Jesus. O Senhor passa por nós. O seu Espírito está sobre nós. Vamos chamar a atenção do Senhor. Vamos buscar a presença do Senhor. Jeremias 29, versículo 12. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! É de todo o coração. Nós temos que buscar. É buscar a presença do Senhor de todo o coração. E esse homem, Bartimeu, nesse momento ali de miséria, uma situação a qual ele talvez não podia ter uma perspectiva, ele ouvindo falar de Jesus, sabendo que era o Filho de Deus, ele clamou, ele insistiu, ele buscou a Jesus de todo o seu coração. E ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquele momento, irmãos, olha a grande lição que Bartimeu nos dá. Momento de perseverança. Perseverança. Ele reconheceu que naquele momento, Jesus passando, era a grande oportunidade da sua vida. Talvez ele não tivesse mais nenhuma outra. Mas naquele momento ele soube que era aquele momento. Ele começou a perseverar. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Persevere no Senhor. Persevere na presença de Deus. Não deixe com que a situação, com que a dificuldade venha fazer você parar de enxergar. Mas persevere. Persevere em Deus. Sobre perseverança, né? Mateus 24, 13 diz isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Então temos que perseverar, irmãos. Temos que perseverar o quê? Em buscar a presença de Deus. E diz a palavra no versículo 48, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estavam tentando calar a sua voz. Estavam tentando fazer com que os planos de Deus viessem a ser frustrados sobre a vida dele. Mas olha a boa notícia que o Senhor nos dá. Lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13. Deus diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! Quem impedirá? Ninguém pode frustrar os planos de Deus, irmãos. Aquilo que Deus determinou na minha, na sua, na nossa vida, irmãos. Se nós perseverarmos, vai acontecer. Vai acontecer. Isso mesmo, irmão. Deus, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. E ali naquele momento tentaram de alguma forma calar a sua voz. Tentaram fazer com que ele viesse a parar. Às vezes as dificuldades, como nós dissemos aqui, elas tentam calar a nossa voz. Elas tentam fazer frustrar. O diabo tenta colocar uma dificuldade, tentando frustrar o plano de Deus. Mas não pode, irmãos. Jamais. Não vai se frustrar. Tentaram calar. Mas não conseguiram. E ele disse cada vez mais forte: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Isso está aqui, nós lemos. Aleluia. E aqui diz, no versículo 49, Jesus ouvindo aquilo, vendo a perseverança dele, vendo a fé dele, Jesus parou e disse: chamai-o. Jesus parou e disse: chamai-o.
Quantos foram chamados por Deus aqui? Eu fui chamado pelo Senhor. Você foi chamado por Deus. O livro de João, capítulo 15, versículo 16. A palavra de Deus diz, Jesus falando: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É Ele quem nos escolheu, irmãos. É Ele quem chamou Bartimeu. Ele disse: chamai-o. É Ele nos chamou, irmãos. Ele tem nos chamado. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta, batendo, chamando. Jesus está te chamando nesta hora. Você que está ouvindo aí, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, Jesus está à porta, batendo, te chamando. Abra o teu coração e receba a palavra de Deus. Aleluia! Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele tudo fará. Tudo fará. Zaqueu, no livro de Lucas, capítulo 19, fala isso. Zaqueu, cobrador de imposto. Ali, Jesus passando por Jericó ali. Zaqueu, grande multidão. Zaqueu sobe numa figueira lá para ver quem era Jesus. E Jesus, acho que lá no versículo, 7, se não me falha a memória. Jesus fala para Zaqueu, vê Zaqueu lá embaixo, lá em cima na figueira, fala: Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje pousar na sua casa. Deus está querendo pousar na sua casa. Jesus quer pousar na sua casa. Jesus quer pousar, quer que você estar com você em todos os momentos. O Espírito Santo, irmãos, Ele está em nós. Aqueles que se entregam, aqueles que abrem o seu coração, Ele entra nas nossas vidas. E para isso, irmãos, como Jesus ali falou para Zaqueu: desce que convém pousar na tua casa. Ele quer pousar na toda a casa, não somente num quartinho qualquer, não somente lá naquele quartinho da despensa do fundo, da bagunça, não, irmãos. Ele quer pousar em todos os cômodos da tua casa. Ele quer fazer morada. Ele quer mudar toda a estrutura da sua vida, das nossas vidas. O Senhor tem algo novo para nós, aleluia! 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 Glória a Deus. E aqui diz a palavra, Jesus disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E eu te digo a mesma coisa nessa noite, você que está passando pelo vale, você que está passando pela dificuldade, pelo deserto, levanta-te nesta hora, porque Ele está te chamando. Não fique prostrado, não se prostre diante das dificuldades, diante das adversidades, mas o que? Confia no Senhor, confia, faz o que o salmista diz lá no Salmos 37, versículo 4 e 5, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Aleluia! É confiar, irmãos, é acreditar, é entregar sem reservas, irmãos. Sem reservas. Né? É você deixar. Né? Nós já ouvimos muitos testemunhos a respeito, né, palavras, né, com relação à confiança. Né? Você confia. Para você confiar, você tem que entregar. Você tem que deixar na mão. Né? Já vi muitos exemplos aqui citando, né, pessoas que vão no ônibus. Né? Você confia no motorista ou não confia? Você tem que confiar nele, não tem? Você vai lá numa viagem, lá você deita, dorme, porque você confiou nele. Senão você ia sentar do lado dele lá, segurar até na direção junto. Ah, será que ele está esperto mesmo? Será que ele está acordado? Não, irmãos, com Deus é a mesma coisa. Nós confiamos, nós descansamos. Descansa no Senhor. Descansa em Deus. Aleluia!
Aleluia! E ali ele foi chamado. Ali ele foi chamado. E ele chega, diz o versículo 50, né? Diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Quero te chamar a atenção com relação a esse versículo. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O que significa lançando de si a capa? O que significava a capa? Ele está com uma capa ali. Irmãos, historiadores dizem que aquela capa era concedida pelo Império Romano, pelos romanos, para aquelas pessoas que não tinham mais perspectiva de vida. Os mendigos, os paralíticos, os cegos, para que eles viessem o quê? Assim, para que aquilo viesse a simbolizar a posição de invalidez deles, que eles não tinham mais para onde recorrer, então eles teriam que pedir esmola, mendigar. Então aquela capa significava isso, uma situação de miséria. E diz a palavra de Deus que ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ou seja, aquela capa também, irmãos, poderia significar o quê? O seu passado. A vida miserável que ele estava vivendo. Né? E nesse momento, o que nos chama a atenção também, essa atitude que ele teve, irmãos. A atitude que ele teve, isso nos dá o quê? Um exemplo. Né? A atitude que ele teve, o quê? De deixou a sua capa para trás. Deixou o quê? O seu passado. Deixou o quê? A sua comodidade. Deixou o quê? Os seus ressentimentos, deixou as coisas do mundo, deixou tudo para trás. Talvez ali ele pudesse até ficar confortável, mendigando, ganhando sua esmola, como nós vemos muitos, talvez, no dia a dia na rua, pessoas mendigando nos semáforos. Na verdade, você vai, né, em São Carlos principalmente, ou outras cidades maiores, você vê isso com mais frequência. Pessoas que muitas vezes talvez estão acomodadas com aquela vida, mas ali diz a palavra que no momento que ele foi chamado por Jesus, ele não olhou para trás. Ele falou: eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais viver dessa vida, nessa miséria. Ele deixou todo o seu passado para trás. Ele deixou o quê? Toda a sua miséria para trás. Ele tomou o quê? Uma atitude, irmãos. E nós devemos tomar uma atitude também. Você que me ouve, tome uma atitude nessa hora. Deixe a sua vida para trás, mas você vai pensar: mas eu não quero sair, acho que está bom aqui do jeito que eu estou, mas eu ser crente, eu ser cristão, não, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim? É a melhor coisa do mundo, você entregar a sua vida para Jesus. A melhor coisa do mundo, ser dirigido por Deus. Não tem nada semelhante, não tem nada que compre isso. Não tem nada. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento. É uma paz que excede todo entendimento. Essa paz, mesmo em dias difíceis, em momentos duros, Deus nos traz o quê? A paz ao nosso coração. E ali ele abandonou. Ele tomou uma posição, ele não quer mais viver essa vida. Quantas pessoas, aqui não, em nome de Jesus, mas quantas pessoas que não largam do ressentimento. Eu estou magoado com o irmão, não quero, e fica guardando aquilo, e fica, e não sai, não larga. Eu briguei com o fulano, não vou, não quero saber, não quero. Ficam com ressentimento, com pai, com mãe, com filho, com parentes, com amigos. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que ser como crianças. Crianças na presença de Deus. A criança, o que ela briga ali com uma com a outra, daqui 5 minutos, 10 minutos, o que aconteceu? Está tudo brincando junto, não é? Não é assim? Não é assim, irmãos, que acontece? É assim. Da mesma forma, irmãos, ressentimento, essas coisas, irmãos, isso é coisa que não traz paz ao nosso coração, são coisas que o Espírito Santo de Deus não se agrada. Porque o fruto do Espírito, se você ler lá em Gálatas 5:22, vai falar, né? Amor, paz, paciência, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio e assim por diante.
Isso são frutos do Espírito, são os frutos que acompanham a vida do cristão, aquele que se entregou para Deus. Então, o que? Ressentimentos, mágoas, tristezas, isso não faz parte da nossa vida, porque a palavra de Deus diz, no livro de Isaías, capítulo 53, que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas doenças, os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, todos os nossos problemas, Ele levou sobre si, irmãos. Não faz parte mais da nossa vida. Então entregue ao Senhor, deixe isso para trás, siga para Jesus, olhe para Jesus, tenha um coração quebrantado. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Não desprezará. Se quebrante na presença de Deus, se quebrante diante de Deus. E aqui nós vemos isso, irmãos. Então ele deixa a sua capa, ele deixa o seu passado. Naquele momento, Deus começa o quê? A escrever uma nova história na sua vida. O passado dele, irmãos, Deus não vai mais se lembrar. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo na vida daquele que entrega o seu caminho para Jesus. Tudo se faz novo. Aquilo que você fez, aquilo que você vivenciou, aquilo que você realizou, presenciou lá no passado, morreu. Morreu, irmãos, ficou para trás. Você já é uma nova criatura. Nova criatura. Aleluia! E aqui, irmãos, vamos finalizar. Diz a palavra do Senhor, que a ele lançando a sua capa, ele vai ter com Jesus. E Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você nessa noite também. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Será que você vai virar para Jesus e falar, Senhor, eu quero um carro importado. Eu quero uma casa na praia. Será que esse homem aqui, ele poderia ter falado, Senhor, eu quero uma carruagem nova, com 6 cavalos, puro sangue, não sei, eu nem sei de cavalo, estou falando aí, mas... Será que ele poderia falar, eu quero... Não. A humildade dele, tão somente que ele queria, irmãos, era enxergar, é ver. Ele diz aqui, Senhor, Rabi, eu quero ver. Eu quero ver. Jesus pergunta para nós o que você quer, o que eu quero nessa noite, o que nós queremos nessa noite, o que você queres que eu te faça? Você tem que sonhar, sonhe sim. Mas muitos às vezes pedem coisas impossíveis. Se bem que Deus é o Deus do impossível. A palavra de Deus diz isso. Mas também muitas vezes a palavra de Deus diz em Tiago, que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos seus próprios deleites. Tem pessoa que quer ter um carro importado para passar mostrando para os outros. Vou mostrar para o fulano que... aquela casona lá com piscina, com tudo mais. Né? Deus abençoe quem tem piscina aí, irmãos, hein? Chama aí que eu vou, hein? Apesar que agora está esfriando, né? Agora tá... Mas está quente ainda. Mas aquela com sauna e com tudo mais, que quero... Amém, se Deus te der, glória a Deus, glorifique a Deus, porque Deus é Deus do impossível. Deus, Ele dá, irmãos, coisas grandiosas, né? A palavra de Deus diz em livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você vai comer, se você quiser ouvir. O pastor citou aqui, João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! Mas nós temos que estar em Jesus. E foi bem frisado aqui, nós estarmos o quê? Alinhados à sua vontade. Quando o seu projeto, o seu sonho estiver alinhado com o projeto de Deus, peça o que quiser e vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. É palavra de Deus. Como nós falamos, Deus não mente na sua palavra. Ele não mente. E ali esse homem, Bartimeu, Senhor, eu quero ver. Eu quero
ver. E diz a palavra, Jesus falando, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Ali no momento que ele foi curado, que ele começou a enxergar, ele foi embora, virou as costas e foi para sua casa? Não. A palavra de Deus diz que ele seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus, ele foi caminhando com Jesus. Isso nos remete aqui em, acho que Lucas 17, 12 em diante, eu não me recordo ao certo, que fala sobre a parábola dos 10 leprosos, né? Que os 10 leprosos vendo Jesus, eles começam a clamar, Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus, o que vocês querem? Não, a gente quer ser curado. E Jesus, então, beleza, vai, que vocês estão curados. E ali diz a palavra que dos 10 leprosos foram curados. E somente um voltou para agradecer. E aí Jesus chega para ele e fala, mas espera lá, não foram 10 os que foram curados? Somente você que voltou? Né? Aí ele falou, então a tua fé te salvou. Irmãos, tem pessoas que recebem cura, milagre, mas isso não significa que vão ser salvas. Não significa. Não significa. A palavra de Deus diz, acho que é em João, capítulo, não me recordo, capítulo 6, eu acho, que fala das pessoas estarem seguindo a Jesus, quando Jesus ele multiplica os pães, os peixes, e elas começam a seguir a Jesus, e ir atrás de Jesus, e ir atrás. E Jesus vira para elas e fala, vem cá, vocês estão me seguindo por quê? Vocês estão vindo só atrás de mim, só pela comida, só pelo pão, pelo alimento? Né? E ali Jesus pega e exorta eles, né? E tem muitas pessoas, irmãos, e que nós, em nome de Jesus, você que está em casa, que está nos assistindo, que você também não seja assim, que nós não sejamos de maneira nenhuma assim. Buscamos, que venhamos a buscar ao Senhor somente por aquilo que Ele pode nos dar. Não, irmãos, que nós venhamos a buscar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele significa na nossa vida, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, e nós não temos mais para onde ir. Pedro diz a Jesus, Senhor, para onde iremos nós, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Aleluia! Para onde nós iremos, irmãos? Se nós buscarmos somente as bênçãos de Deus, o que vai ser de nós? Não, para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna na nossa vida. Então ele buscou a Jesus. Bartimeu seguiu a Jesus, não porque ele foi curado, não somente pela cura, mas porque ele desejou seguir a Jesus. Ele desejou o quê? Agradecer. Irmãos, nós temos que ser agradecidos a Deus por aquilo que Deus nos faz, por aquilo que Deus nos dá, por aquilo que Ele concede às nossas vidas. Nós temos que ter um coração grato, agradecido. Agradecer em todo o tempo, irmãos. Em tudo que Jesus fazia, Ele falava, Pai, graças te dou. Pai, graças te dou. Antes de fazer o milagre, Pai, graças te dou. Antes de ressuscitar a Lázaro, Pai, graças te dou. Graças te dou, agradeça a Deus pelo aquilo que Ele tem te dado, agradeça ao Senhor dia após dia, pela vida, irmãos, agradeça pelo sustento, sobre o alimento, pelo alimento sobre a tua mesa. Quanto mais você agradece a Deus, quanto mais você tem um coração agradecido, Deus vai o quê? Ele vai abençoando mais e mais. Mais e mais. Isso nos remete à contribuição, né, pastor? Em 2 Coríntios 9, 7, que fala, né, cada um contribua segundo o propôs no seu coração, né? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, com o coração alegre. Aleluia! Então, quanto mais nós fazemos com alegria para Deus, Ele o quê? Ele abençoa cada vez mais a nossa vida. Quanto mais glória nós enviamos para o Pai, mais bênçãos Ele derrama sobre nós. Aleluia! Amém, irmãos? Então nós tiramos um grande exemplo da vida
de Bartimeu. Nós podemos o quê? Observar grandes coisas. E a conclusão que nós chegamos, irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, se abre. O versículo 11 diz: ora, se vós sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai vos dará boas coisas àqueles que o pedirem, àqueles que o buscarem. Quanto mais, irmãos, quanto mais peça. Bartimeu pediu, clamou, buscou. Ele buscou em Lucas 18, o pastor gosta desse texto, né? Lucas 18, sobre o juiz iníquo, né? Cansa de falar aqui, né? A respeito da viúva, importunando o juiz, faz-me justiça, faz-me justiça. E lá no versículo 7 ele fala, né? Que Deus não vai tardar, né? De fazer a justiça para aqueles que pedem de dia e de noite, não é verdade? Aqueles que buscam, que clamam, aqueles que importunam, aqueles que estão ali sempre pedindo. Livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, irmãos. Todo cristão tem que guardar esse texto. Jeremias, Deus falando: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia! Aleluia! Clame, clame, clame ao Senhor. Você quer que Ele revele coisas grandiosas na sua vida? Você quer que Ele realize coisas grandiosas na sua vida? Então clame, então busque a Deus. Busque ao Senhor. Persevere, irmãos. Tenha atitude como Bartimeu teve. Siga a Jesus. Clame. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Põe pra gente aí, ó. Para finalizar aqui. Último texto. Aleluia. Nós temos que perseverar, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Persevere, irmãos, na oração. Persevere em buscar ao Senhor. Persevere em pedir. Não deixe com que o seu sonho venha se frustrar. Não deixe com que o sonho de Deus que tem na sua vida venha morrer, irmãos. Em nome de Jesus. Não deixe, não fique cego pelas dificuldades, pelas tribulações. Mas voe alto, alce voo com o Senhor. Porque o Senhor, Ele faz o quê? Ele renova as nossas forças, né? Ele nos faz subir com asas como águia, né, irmãos? Diz a palavra, Isaías diz isso, para que nós possamos o quê? Enxergar além da dificuldade. O Senhor nos faz isso. Persevere, busque, tenha alegria, alegrai-vos na esperança, tenha esperança que as coisas vão mudar, ainda que estejam difíceis, elas vão mudar, elas vão acontecer. Sede paciente. Está passando pela dificuldade? Está passando pelo deserto? Sede paciente e persevere na oração, porque no momento certo, Deus vai realizar na sua vida, como já realizou na vida de muitos aqui, e tem realizado também na minha vida. Amém, irmãos? Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, nosso Pai santo, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai, te agradecemos por esta palavra, Pai, esta palavra que foi ministrada aos nossos corações nesta noite, Pai. Eu peço a Ti, ó Deus, que verdadeiramente, Deus, ela venha, Senhor, ser, Pai, Deus, ela venha fazer moradas nas nossas vidas, ó Pai, que nós possamos andar por ela, Pai, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Direciona-nos em todos os momentos, ensina-nos, ó Pai, abre os nossos olhos, que jamais deixe, Pai, que nós venhamos a ficar cegos, ó Pai, diante de qualquer ou alguma dificuldade, mas que a Tua presença, ela esteja continuamente sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Abençoamos, ó Pai, o Teu povo, a Tua igreja, Pai, todos aqueles que ouviram esta palavra, aqueles que estão em casa, Pai, nesta hora, Pai,
que sejam tocados, ó Pai, que sejam restaurados, que sejam fortalecidos, ó Pai. Aqueles que estão ouvindo talvez num leito de hospital, ó Pai, que sejam alcançados pelo Teu poder nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muda, Senhor, circunstâncias, muda a história, Pai, do Teu povo, Pai, para que possamos andar, Senhor, triunfando contigo sobre a face da terra, Pai, porque o Senhor nos chamou, Pai, não nos chamou por cauda, mas nos chamou por cabeça, Pai, para que venhamos, ó Pai, andar de cabeça erguida, Pai, porque somos os Teus filhos, somos os Teus servos, somos o Teu povo, povo escolhido, adquirido pelo Senhor, ó Pai, somos sacerdotes do Senhor, somos geração eleita. Oh Espírito de Deus, te damos a honra e a glória, te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Chama o nosso querido. Aleluia. Aleluias. Deus abençoe Edinho, sempre uma bênção a palavra, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero... Oi, Josi, meu Deus, que susto, assustei. Ah, perdão. Ah, tá. É para orar, né? Irmãos, Deus abençoe os irmãos, glória a Deus, irmãos de casa aqui. Eu quero só... O André está aqui hoje à noite com a gente, cadê o André? O André, glória a Deus. Eu estive visitando nossa irmã Cleide, amém, irmão? E o André. E eu quero fazer uma oração para aquele que eu prometi que eu orar. Amém, irmãos? Quero pedir para você ficar de pé. Eu sei que o Edinho já orou, mas eu quero pedir para você ficar de pé. Você está passando um momento muito difícil. Tive quarta-feira orando, fui orar por ela, né? E ela pediu que a igreja orasse junto, amém? Quero aqui, desde já, ver o Zac, aleluia. Cadê o nosso irmão? Está aqui na frente. Coloca o óculos aí que não enxerga mais nada, né? A Juliana aqui, Deus abençoe. Vamos à frente dos nossos irmãos visitantes, glória a Deus. Está em casa, né? Visitante não, está em casa já. Irmãos, mas eu quero orar porque fui fazer essa visita e quarta-feira o André entregou a vida dele para Jesus. E nós queria batizar no domingo já, né? Eu falei, vamos ver se, né? Porque na verdade nós tivemos praticamente 20 pessoas que batizaram esse mês. Pode dar glória a Deus? Já começou, né, chegar pessoas para batizar. Então... temos 2 pessoas já, diga glória a Deus, amém, irmão? Mais 2 pessoas, e tá chegando gente, amém? Sabe por quê, irmãos? Nós temos vivido momentos maravilhosos com o Espírito Santo. Eu acordei hoje cedo, e eu fiquei tão maravilhado, porque era para a pastora estar passando por uma recuperação, amém, irmão? De uma cirurgia, né? Bem violenta, mas Jesus curou ela, diga glória a Deus, né? Irmãos, estou tão feliz com Jesus. Falei, em vez da gente ter recuperação, nós vamos passear para Santa Catarina, que é muito melhor, amém? Amém? Não é verdade? O Espírito Santo é demais, amém, irmãos? E nós temos incentivado as pessoas a conhecer o Espírito Santo, amém, irmão? Amanhã nós vamos estar pregando lá, em Ibaté, e nós vamos estar falando exatamente desse entendimento que nós estamos vivendo com a nossa igreja, porque a nossa igreja está vivendo um momento extraordinário do favor de Deus, amém, irmão? Nós temos, inclusive, os irmãos, nós vamos sentar, mas eu vou orar já, para a nossa irmã Cleide, que ela pediu os irmãos me ajudar a orar, amém, irmão? Acho que ela não está botando fé na minha oração, não. Ela falou, mas pede para a igreja orar junto. Eu não estou botando fé em você, né? Não, nós vamos orar, amém? Mas aí, eu quero só participar. O irmão Doto pediu, pastor, eu posso dar o meu testemunho, né? Eu falei, lógico, irmão. Inclusive, quantos aqui querem dar o testemunho e eu não dei oportunidade? Deixa eu ver aqui. Quantos têm o testemunho para contar? Levanta a mão. Pode liberar a mão aí. Tem muita gente querendo dar testemunho aqui. Pode levantar a mão. Eu vou chamar você agora, amém, irmão? Pode levantar a mão. Quantos têm testemunho para contar? Igual o doutor hoje, a gente contou hoje aqui. Deixa eu ver. Olha lá. Então, irmãos, ele falou assim, pastor, eu posso dar um testemunho? Ele falou o seguinte, irmão, que desde que ele começou, não é vir na igreja, mas desde como ele começou a andar pelo conselho da palavra de Deus, é diferente, né? Vir na igreja, mas começar a andar, ouvir. O que você vem fazer eu aqui na igreja? A gente vem ouvir a palavra e não ser só ouvinte, mas a gente vem andar pelo conselho de Deus. E ele falou assim, pastor, a partir do momento que eu comecei a andar pelo conselho de Deus, o céu abriu sobre a minha vida, amém? E ele disse assim, olha... cheguei numa situação muito complicada, hoje, esse ano, né, ele já entrou na casa própria dele, diga glória a Deus, tem um monte de crente aí entrando nessa, né, e ele disse assim, ó, o que está acontecendo na minha vida profissional, só posso dizer assim, ó, o céu se abriu de um jeito extraordinário, amém? Então, irmão, você ouviu hoje aqui a palavra de Deus, ande por ela,
e o milagre vai acontecer, amém? Quero que você me ajude em oração agora para nossa irmã Cleide, que eu prometi para ela orar, amém? E o André já vai batizar, diga glória a Deus. Glória a Deus. E vamos orar por essa criancinha, é a Maria Mirela, é isso? É isso mesmo? E ela está na UTI. Que probleminha que ela está? Quem que me trouxe? O pulmão? Muitas crianças, né, meu irmão, né? Passando por como é que é o nome? Bronquiolite, irmãos, que inclusive hoje, né, já vou orar, né, você que os irmãos querem que eu ore logo, mas inclusive hoje o Luquinha deu testemunho, liguei para o Luquinha, as duas menininhas gêmeas deles, né, estavam, mas agora já estão libertas, pode dar glória a Deus. Pastor ligou, falou assim, Luquinha, como é que elas estão? Pastor, liguei em casa, já está correndo para um lado e outro, bagunçando, glória a Deus. Então, vamos aplaudir para o Senhor aí, amém? Estava orando por elas também, Deus abençoe o Luquinha. Então, vamos orar pelas crianças aqui primeiro, vamos orar, irmão, me ajude em oração agora. A palavra do Senhor diz assim, que a oração do justo vale muito seus efeitos, e quando a igreja ora junto, as portas do inferno não prevalecerão, amém? Vamos orar por essa mãe aqui, está dizendo que está no UTI, está muito preocupada, amém, irmão? Vamos orar? Pai, eu te louvo, Espírito do Senhor, nós sabemos que o Senhor Deus Pai está no céu, nós sabemos que o Senhor Jesus foi elevado às alturas, está à direita do Pai, mas o Espírito Santo está na terra e opera maravilhas, e o Espírito Santo é o Pai, é o Filho, Espírito do Senhor Jesus. Nesta hora nós levantamos a nossa voz e nós temos visto o Senhor fazer tanta maravilha. O Senhor curou em casa, Pai, o Senhor curou aqui muitas pessoas. Nós estamos com nosso coração pegando fogo e temos tentado dizer para as pessoas crerem que o Senhor está vivo e que o Senhor não é um Deus que está longe, não. A palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías que aqueles que estão esperando pelo Senhor, o Senhor está trabalhando. A palavra do Senhor diz que verdadeiramente o Senhor levou embora as nossas enfermidades, e por isso, Pai, nós clamamos nessa hora para a vida, Pai, da nossa irmãzinha Maria Mirela, Senhor, que está lá na dificuldade, lutando pela respiração. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, para que o Senhor entre, Pai, naquele leito agora, e que o Senhor toque o coraçãozinho, o pulmãozinho dela agora, Pai, em nome de Jesus, destruindo agora todo vírus, toda infecção, toda inflamação, toda bactéria, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora com os meus irmãos, e eles oram comigo, como se fosse o próprio filhinho deles. Oro por ela como se fosse a nossa filhinha. Pai, agora estende a tua mão, socorre, Pai, a tua mão agora sobre ela, destrói agora este mal, Pai. Há muitas crianças que estão também em Tirapina e região. Quantos pais estão sofrendo, quantos pais estão desesperados, mas nessa hora, Pai, a palavra do Senhor nos diz, e é tão maravilhoso entender que aqueles que creem no Senhor, aqueles que creem no Teu nome, nós que oramos pelas pessoas, nós faríamos as obras maiores que o Senhor fez agora, Pai. Destrói por completo esse mal, e que nesse momento, Pai, agora, às 9h05, Pai, que nós oramos, o Senhor derrame agora sobre o pulmãozinho dela agora a libertação, em nome do Senhor Jesus, e o nosso coração já começa a se alegrar, porque o que era desespero, agora vai virar testemunho. Em nome do Senhor Jesus, nós liberamos agora saúde sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro também, Deus, pela vida da nossa irmã Cleide, Senhor, que está, Pai, em muito sofrimento. Estive na casa dela, o Senhor estava comigo, nós oramos juntos, eu disse para ela crer no Teu nome. Eu deixei lá, Pai, uma garrafa de água e disse, irmã, toma 7 dias essa água, em nome de Jesus, crendo que o médico dos médicos, Senhor do Senhor, vai, Pai, desobstruir aquele intestino totalmente, Pai, destruído por esta enfermidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro por ela agora, para que o Senhor se manifeste na vida dela, e que ela possa saber, Pai, quanto o Senhor ama ela. Pai, abençoa agora a vida daquela irmã. Pai, abençoa a vida daquela irmã que pediu encarecidamente, crendo que a Tua palavra é verdade, quando diz, quando a igreja ora, as portas do inferno não podem prevalecer. O Senhor nos diz que quando nós oramos 2 ou 3 juntos, Pai, num pensamento só, a palavra do Senhor diz que tudo que nós ligarmos no céu vai ser ligado, tudo que nós desligarmos vai ser desligado. Nós desligamos agora o sofrimento da vida dela e declaramos, Pai, que a Tua glória já agora alcançou a vida dela.
ela, e que ela vai dar testemunho, Pai, do teu amor e o que é que o Senhor Jesus está fazendo. Pai, eu oro aqui também por todos os nossos irmãos que estão aqui e os que estão em casa. Nós já vamos encerrar, Pai, mas eu preciso pedir ao Senhor, abençoa cada um que nessa noite está acompanhando a live, está acompanhando aqui. Talvez meus irmãos estejam aqui e não tiveram oportunidade de falar para nós o quanto eles estão sofrendo, mas a palavra do Senhor diz que antes deles abrirem a boca, o Senhor já sabe. Então nessa hora, Pai, que os meus irmãos mais uma vez, debaixo desse teto aqui da tua casa, eles, Pai, possam dizer: Senhor Jesus, você pode agora falar com o Senhor: Senhor Jesus, alcança a minha vida, tira da minha vida esse sofrimento, tira da minha vida essa enfermidade. Vai agora pedindo, vai falando, meu irmão. Mais uma vez, não perca a oportunidade, o Senhor está entre nós, o Espírito Santo está aqui. Peça, Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero, Pai, nesta hora, junto com a igreja do Senhor, que é o corpo do Senhor na terra, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha alcançar a minha vida, me liberta dessa enfermidade. Aí você fala o nome da enfermidade: tira da minha vida agora, Senhor Jesus, essa dor, tira essa infecção. Peça agora, meu irmão, não perca a oportunidade. Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. Lucas 18:20 diz assim: por acaso eu não farei justiça aos meus escolhidos que clamam a mim de dia e de noite? Pai, nós temos clamado que todos aqueles que entrar por esta porta, eles possam ser curados e que eles possam sentir a tua presença como nós sentimos. Pai, manifesta agora o teu poder. Minha irmã, em nome de Jesus, eu oro agora do alto da tua cabeça, a planta dos pés, toda infecção, toda inflamação, todo caroço, toda dor, todo sofrimento, toda obra de macumbaria, por que não dizer, toda obra de bruxaria, todas as palavras de maldição lançadas sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, agora nós levantamos a nossa voz e declaramos que todas as obras do diabo, elas são paralisadas agora, pelo nome de Jesus. E toda maldição, todo espírito perturbador, todo espírito que causa depressão, opressão, tristeza, falta de ânimo para levantar da cama, essa pessoa não consegue levantar, essa pessoa não consegue ter ânimo para acordar, ir para o trabalho, nós te repreendemos agora, demônio sujo, que prende a mente, que prende o coração, que faz essa pessoa ser oprimida e triste, desanimada. Em nome do Senhor Jesus, todas as cadeias caem por terra agora, sobre essas pessoas que hoje entraram nessa porta, Pai, e os que entraram pela porta desse culto na internet. Em nome do Senhor Jesus, seja liberta agora todo demônio, toda força diabólica. Em nome do Senhor Jesus, agora eu te ordeno, mal, vai deixando esta casa, vai deixando esta família. E nós não estamos pedindo, estamos ordenando no nome do Senhor Jesus. E qualquer um que entrou nesta casa aqui perturbado, trazendo peso consigo, em nome do Senhor Jesus, agora todo mal cai por terra, em nome de Jesus. Nessa hora, irmão, você que está com dor, talvez esteja aqui no culto, está orando, mas está com dor, eu quero te pedir, se você puder, coloque a mão agora. Se não puder, coloque a mão sobre a cabeça. Se você deixou alguém em casa com dores, eu quero orar agora, e pela fé, você vai embora para casa limpo, livre, e as pessoas que estão na sua casa, quando você chegar lá, vai estar curada já. Você crê? Então coloque a mão agora, eu ore por essa pessoa. Pai, nesse momento, nós utilizamos a nossa fé, porque nós sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor nos ama, que o Senhor sempre nos ouve. Nós temos provado do Senhor aqui quanto o Senhor nos ama, Pai. Agora te peço, não permita que essa pessoa vá embora para a casa dela do mesmo jeito que veio, mas que o Senhor a livre, em nome de Jesus. Agora eu declaro que toda dor, toda enfermidade, toda inflamação, todo mal está deixando a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, glorificar o nome dele. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Eu quero nessa hora agradecer a todos os irmãos que acompanharam em casa, os irmãos que estão aqui com a gente, amém? E eu quero que você feche os seus olhos, porque nós vamos embora para casa agora, nós vamos na companhia dos anjos, amém? Glória. Eliezer, você vai dar algum recado? Algum recadinho do coração? Não? Beleza? Então tá bom. A Rebeca está falando? Sim. Amanhã nós vamos estar indo para Ibaté e daí o que mais? Só isso. Você quer... Vem aqui, ela vai falar. Oi, tudo bem? Tudo bem? Faço. Então, a gente vai para Ibaté amanhã, né? E quem me deu o nome, né? E quem está pensando em ir com o seu próprio carro, vai ter uma reunião no final do culto
a gente vai acertar certinho que hora a gente vai sair, como vai funcionar. E é isso, viu? Obrigada. Amém. Quase bateu com o microfone na minha cara, aleluia. Deus abençoe, amém? Bonitinha, né, irmão? Tímida, né? Aleluia, ainda bem. Nossa. Glória a Deus, amém, irmãos? Tá bom, então tá jóia. Irmãos, uma outra coisa que eu quero dizer, chega a ser domingo para não ficar sem lugar. Vocês viram que nós tivemos um griteiro tremendo essa semana, amém, irmãos, né? Ficou para fora. Eu aconselho os irmãos, como um bom amigo que sou, chega cedo, amém, irmão, para não ficar sem lugar. Domingo de manhã, né? E domingo à noite. Irmãos, quero agradecer a todos que participaram da festa, foi extraordinário, todos trabalharam, amém, irmão? Foi demais e já está chegando outra festividade por aí, né? Irmãos, presta, amém, aleluia, amém? Irmão, preste atenção. Está chegando o momento de nós colocarmos nosso telhado. Pode dar glória a Deus? Você está percebendo aí? Está chegando a hora, né? Não vou cantar aquele hino, está chegando a hora, porque não é hino, né? Mas tá bom, então tá bem. Então, louvado seja Deus. Tem alguns envelopes aqui, né? E quero convidar os irmãos que estiverem muito inspirados, amém? Fazer uma oferta especial a pegar, amém? E até hoje o Márcio está aí, cadê o Márcio, né? A gente teve uma reunião, falei, Márcio, vamos dar uma puxadinha do breque, né? Porque a gente deu uma avançada legal, mas estou ficando preocupado. Eu falei, não, pastor, você não tem fé? Ô, louco, aí depois dessa, deu uma dura em mim, meu irmão? Né? Ô, louco, pastor, temos que ter fé, né? E aí, irmãos, está chegando a hora, né? Mais um mês a gente vai colocar esse telhado, e eu quero, então, convidar você a fazer parte dessa história aí. E nós estamos montando, assim, alguns projetinhos. Vai ter camiseta, né? Vai ter umas... Como? O que é isso? Comida? Vai ter comida. E nós vamos fazer várias performances aí. A Martinha está falando que a gente vai fazer várias performances para dar um power, amém? Mas glória a Deus. Então, tá, mais uma vez, quem está nos visitando hoje? Deixa eu ver aqui. Quem está nos... Não, aqui, não. Esse aqui não é, não, porque já é de casa, viu? A Juliana e o Belzec já é de casa aqui, viu? Amém? Mas quem? Lá de casa, os irmãos? Quem está nos visitando? Tá bom, chega de gracinha. Vamos orar? Quem? A irmã do Juninho. Louco. Vamos aplaudir, amém, irmão? Deixa ela bem constrangida lá. Amém? Tá em casa, amém? Vamos aplaudir também para não perder o jeitão. O Belzec, a Juliana tá aí, ó. Irmão, um baterista fera, irmão. Tá aí, ó, né? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, amém? Feche os seus olhos, Pai. Eu te agradeço por essa reunião, que nós ouvimos a Tua palavra, nós sabemos que nós somos limpos, nós somos abençoados, nós somos vitoriosos quando andamos pela Tua palavra. O Senhor disse assim, tão maravilhoso entender, vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Pai, é tão interessante entender que a palavra do Senhor é um caminho, e se nós andarmos por ele, nós vamos andar na luz, nós vamos dar vitória. Pai, despeço a igreja na paz do Senhor, tendo a plena certeza que esse domingo vai ser mais um domingo de festa, de celebração, que nós vamos começar uma semana de grande vitória. Santa Ceia do Senhor também, agora, jejum. Pai, eu te louvo também por todos que vão fazer esse jejum até o meio-dia, domingo. Nós terminamos 21 dias de jejum, só vitória, milagre, mas agora temos esse jejum no domingo, que termina meio-dia. E Pai, que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos que vão participar da ceia do Senhor com muita alegria. Que a graça do Pai, a comunhão do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Deus abençoe os irmãos de casa, Deus abençoe os irmãos aqui. Olha para o seu irmão que está do seu falar, irmão, estou te vendo.